Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a festa de São José é lembrar do homem trabalhador. E parece que há muito tempo a gente tem esquecido do homem trabalhador. Não estou falando daqueles que trabalham em empresa, não estou falando daqueles que trabalham nas instituições públicas. Eu estou falando do homem do campo, aquele homem simples, que muitas vezes debaixo do sol a pino estão lá cheios de esperança, cavando no chão a dignidade, cavando no chão a salvação, cavando no chão a bênção de Deus que se derrama com as chuvas, que fecunda a terra, mas também quer fecundar o nosso coração. Então o homem do campo, o agricultor, a agricultora, é este homem simples, retrato para nós de São José. É muito bonito ver uma imagem de São José, sobretudo quando ela está assim, num andor bem decorado. Mas precisamos também aprender a ver São José no dia de hoje, buscando a sua dignidade, buscando a justiça, querendo ver seus direitos reconhecidos, querendo ter suas necessidades assistidas. São estes os São José de hoje, que muitas vezes estão lá nos nossos brejos, lá nas nossas vargens, lá nos rincões do nosso município, sem muitas vezes ser enxergado por muita gente, sem muitas vezes também ser valorizado pelas autoridades. Esse São José de hoje, que tem tanto para nos ensinar, que às vezes fica aborrecido, porque falta o pão, falta a dignidade, mas continua alimentando a esperança, porque aprendeu a rezar com ela. Continua alimentando o desejo de chegar no céu, olhando cada ano para São José e estendendo as mãos. Mãos que fazem a fogueira. Mãos que se estendem para jogar o grão. Mãos que abençoam os filhos dentro de casa, sem muitas vezes poder dizer para eles que está faltando o que eles mais precisariam. Ah, esse São José de hoje, que às vezes tem um cheiro de suor, tem a sujeira da terra, mas nos seus olhos brilham a inocência, a simplicidade, a humildade, que muitas vezes não encontramos na cidade. Quanta frieza na nossa cidade. Hoje já se fala muito. Em Orobó há um povo acolhedor. Em Surubim há um povo acolhedor. Em Limoeiro há um povo acolhedor. Mas quando se fala por aí de Bom Jardim, não é sempre o que os microfones proclamam às alturas. Porque em nosso meio, verdade seja dita, há muita frieza. Ainda há muita falta de consideração. Ainda há muita falta de respeito.
Ainda há muita falta de sinceridade, porque ainda há muita ganância, há muita prepotência. Uns se achando superior aos outros, só porque tem 1, 2, 3 ou 4 casas. Outros se achando mais do que o outro, porque tem um carro melhor para andar. Outros ainda não querendo se misturar, porque se acha superior demais na função que está exercendo. E a nossa cidade está ficando cada vez mais descaracterizada. Como é triste, por exemplo, para mim, ficar sabendo que há pessoas aqui em Bom Jardim que pagam R$200 por mês a um empregado doméstico dentro da sua casa. Eu fico pensando, o que estão fazendo com os São José de hoje? Isso é um escândalo, isso é um pecado. E sem medo de errar, ainda digo, é um pecado tão grande quanto daqueles criminosos que a gente vê na televisão, intitulados de traficantes de pessoas, traficantes de droga, traficantes de dignidade, de melhores condições de vida. Tudo isso para dizer como São José hoje é maltratado. Continuo dizendo, é muito fácil colocar uma imagem em cima de um andor e enfeitar de flores em sua volta e sair pelas ruas de nossa cidade com aquela cara de anjo barroco, como se já fôssemos santos ou pessoas de muita fé. É muito fácil. Temos que aprender mesmo é valorizar São José todos os dias, que está do nosso lado, que está na nossa companhia, que muitas vezes não tem o direito de falar, porque se reclamar, vai perder os únicos R$200 que ainda lhe resta para passar o mês inteiro. É escandaloso demais. Quando, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos aprender de fato a ser pessoas que cuidam de pessoas, a ser discípulos de Jesus, que vivem de fato a experiência da comum unidade, da comunidade, para não mais lesarmos a consciência de ninguém, nem muito menos querer comprar quem quer que seja. Ah, São José, nos perdoe. E nos acolha como Pai, como acolheste Jesus. E alcance de Deus para nós a graça da conversão, para que nos anos posteriores, Bom Jardim também seja reconhecida, não como um povo frio, mas como um povo acolhedor. Não apenas como um povo que está aprendendo a fazer carnaval. Eu estava no Mato Grosso do Sul, mas acompanhando tudo pelo Facebook, do começo ao fim. Mas que um dia a gente se torne reconhecidos como verdadeiros netos de Santana, filhos adotivos de São José. E não apenas, meus irmãos e minhas irmãs,
como gente que está procurando tirar proveito de tudo para se colocar sobre os outros, como se diante de Deus não fôssemos iguais, não tivéssemos o mesmo direito. São José, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que flores, precisa receber o nosso testemunho de fé, o nosso exemplo de vida. Mais do que aplausos, precisa ver acontecendo as mãos estendidas à medida que as fogueiras vão se fazendo no decorrer do ciclo do milho. Na fogueira de São José, a gente planta o milho. Na fogueira de Santo Antônio, a gente vê o milho crescer, pendoar e embonecar. Na fogueira de São João, a gente começa a colher. Na fogueira de São Pedro, a gente se reúne para agradecer. E na fogueira de Santa Ana, a gente guarda as sementes para o plantio do ano seguinte. É o ciclo do milho, é o ciclo da generosidade, é o ciclo da fartura, que não pode ser apenas uma cultura de repetição a cada ano, mas devem se tornar gestos sinceros de homens e mulheres que são comprometidos uns com os outros. Senão, vamos continuar com um rótulo religioso, mas sem ser um povo cristão como a gente deveria ser. Temos que mudar. Mudar como cidade, mudar como paróquia, mudar como comunidade, para que de fato a gente entre na descendência dos filhos e filhas de Deus que se perpetuam em Jesus Cristo. Olha quantas vezes na palavra de Deus a palavra descendentes foi usada. Na primeira leitura, o profeta Natã. Na segunda leitura, na carta aos Romanos, e também no Evangelho, a igreja reunida, Maria, José e Jesus. É verdade que tem aquelas horas que a gente não compreende tudo e precisa esperar o tempo passar, e precisa esperar a história continuar acontecendo para a gente perceber onde estava a mão de Deus, onde estava o amor de Deus, onde estava a misericórdia de Deus em nossa vida. E aí eu volto de novo para o agricultor. Ele lança a semente no chão, mas não fica lá com os olhos colados na cova de milho, esperando germinar e o crescimento do milho. Ele espera, ele aguarda, ele confia e se alegra quando vê o milho crescido. Nós também precisamos ser assim, com muita paciência, isto é, vendo nos outros a qualidade que cada um tem, vendo nos outros a bondade que cada um tem, por pior que muitas vezes se apresente, mas debaixo às vezes de uma angústia, por trás de um desabafo, nas costas de uma agressão, também há a bondade do coração, que precisa ser enxergada, que precisa ser valorizada. Não estou falando daqueles que se deixaram tomar pela violência, mas estou falando daqueles e daquelas que às vezes perdem a paciência, mas depois reconhecem que fizeram mal
e se apressam logo em pedir desculpas ou perdão a Deus, para se refazer nos seus sentimentos, nas suas emoções e na paz com o outro. Sejamos pacientes. E a paciência vem justamente daí. Vê a qualidade. Maria disse no evangelho de hoje: filho, olha que teu pai e eu estávamos à tua procura. Havia angústia no coração de Maria. Havia desespero no coração de São José. Era o que de mais importante eles tinham. Não se cansaram, foram atrás. Não desistiram, foram à procura. E quando encontraram, ainda assim não entenderam tudo o que acontecia. Mas, como diz o evangelista, fizeram questão de guardar no seu coração. E é aí o depósito das coisas boas, não das coisas ruins. Por isso, quem vive guardando ressentimentos, guardando indiferenças, guardando mágoas, não se converte, não muda de vida, nem vai ajudar os outros a ser melhor, porque não tem capacidade de nem fazer isso por si mesmo. Por isso que diante das ofensas, dos ressentimentos, das mágoas, a gente tem que procurar logo o colo de Deus. Dai-me força para não perder a organização de meus sentimentos e de minhas emoções. Dai-me força para resistir à tentação do revidar, do pagar o mal com o mal. Dai-me força, Senhor, de ajudar a quem me ofendeu, ainda que seja com a oração, para que não mais ofenda ninguém. E essa deve ser a nossa disposição. Porque foi assim que fez Maria, foi assim que fez com São José, diante daquela falha que Jesus cometeu. Padre, e Jesus falhou? E lhes digo, não só uma vez, mas mais de uma. Agora, a coisa que ele nunca fez foi pecar. Jesus falhou quando desobedeceu os seus pais. Era para estar com eles na caravana de volta e ele ficou em Jerusalém. Jesus falhou quando pegou um chicote e chicoteou a todos que estavam no templo. Eram os vendilhões, os aproveitadores, os compradores de consciência, os lesadores da inocência dos outros. Mas Jesus nunca pecou, e por isso nós devemos evitar todo tipo de pecado, ainda que nós erremos. E se erramos, é para nos dizer: somos humanos e continuamos precisando de Deus, mas não podemos continuar no erro. Por isso que o evangelista termina o evangelho de hoje dizendo com muita precisão a todos nós: Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Que maravilha! Desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. E é isso que a gente precisa aprender: a obedecer a Deus sendo humildes, reconhecendo bem o papel de cada um, reconhecendo bem a importância de cada um, reconhecendo bem as necessidades de cada um, para sermos instrumentos de Deus, a fim de que os outros sejam bons, se tornem melhores, até mesmo mais do que a gente. Porque se a gente diz que cumpre o mandamento do amor,
mas não quer ver o outro, a outra, melhor do que a gente mesmo, nós estamos cumprindo sim o mandamento do egoísmo que Jesus não ensinou, mas não o mandamento do amor. Sejamos obedientes, valorizemos nossa família. Quando estivermos doentes, será ela que vai nos cuidar. Quando estivermos no caixão, será ela que vai nos enterrar. E se chegarmos no céu, estou apontando para cima por força de expressão, mas o céu está aqui, a um palmo à frente do nosso nariz, e a gente não quer enxergar.